Estamos chegando para mais uma live aqui no RG do Gol, sempre com muitos dados, histórias e estatísticas. A galera acompanhando tudo que envolve comercial, Botafogo, com grandes atletas do passado, sempre marcando presença aqui conosco no nosso Instagram, na nossa live aqui no RG do Gol. O pessoal já está entrando para acompanhar mais uma resenha nossa com um grande craque do passado, que é sempre com o apoio cultural que a gente sempre faz questão de valorizar aqui. O pessoal da Agrimac Pneus, Vitor Hugo, Zé Lourenço, está sempre com a gente aqui. Referência de qualidade em reformas de pneus agrícolas e rodoviários. Um abraço à galera da Agrimac Pneus e também do Chopp Hope. Chopp Hope também sempre conosco, está aqui, ó. É o delicioso chopp para você saborear com os jogos da dupla Come Fogo. Um abraço ao Tom, um abraço ao Wesley do Rios de Chopp e a galera que está sempre aí ligada no RG do Gol, nas nossas lives, no nosso projeto de valorizar o futebol de Ribeirão Preto. Chopp Hope, que inclusive, meu amigo, tem aí growler de 1 litro, que é esse que eu mostrei para vocês, barril de 30, barril de 50. Você pode fazer a sua encomenda do Chopp Hope, seja de barril, seja de growler. E a galera já está entrando aí, ó. Muita gente já participando para a gente iniciar essa live bacana com o cara, hein? Esse realmente foram 2 anos de comercial, mas 2 anos intensos, né? Olha, eu vou te contar, cara. O cara teve aí acesso para a primeira divisão do Paulista, final de Copa Paulista, excursão para a Áustria, disputou o Paulistão de 2012 pelo comercial, algo que o clube não disputava a elite já há 26 anos, então tem muita história para contar. Fez gol em Come Fogo, golaço em cobrança de falta, que você já vê aí também no nosso feed, o gol que ele fez. Estou falando dele, cara, o Adriano Fabiano. Conhece o Adriano Fabiano? Talvez, né, por esse nome, mas quando a gente fala do sobrenome dele, o Rossato, aí eu tenho certeza que você sabe quem é. Ó, o Robson Paulinho já tá entrando aqui na nossa live, tá mandando joia. Quem mais tá já ligado aqui é o Rafael Dalpículo. Alô, xará! Esse aí é das antigas, hein? Parceirão nosso aí. Ó, a Sueli e o Milton, papai e mamãe já também ligado na live aqui, ó. O Palma já entrou, o Danilo Alves e o Rossato já tá na live aqui também. Então eu vou fazer o convite para ele, para dividir a tela aqui com a gente. Como é que estão as coisas por aí, cara? Saudade do amigo, hein? Pô, quanto tempo, pô. Primeiramente, boa noite, né, Rafael? É um prazer estar falando com vocês aqui. Eu vou segurar na mão aqui mesmo, tá bom, meu irmão? Pode ser. Beleza. Rossato hoje está com 42 anos, é capixaba de Vila Velha, rodou por muitos clubes, principalmente aqui do estado de São Paulo, e fez muito sucesso vestindo a camisa meia dúzia de vários clubes. Lateral esquerdo titular aí de Marília, Barbarense, Santista, enfim. Nós vamos falar um pouquinho da carreira do Rossato e depois já engatar a temporada 2011 do comercial, foi de muito sucesso. E para a carreira do Rossato também, né? Um momento muito legal aí da história do comercial. Talvez tenha sido o último ano em que o comercial, em 2011, tenha tido um ano espetacular, do início ao fim, de janeiro a dezembro, cara. Um negócio extraordinário. Até a excursão comercialina para a Europa. Ô, Rossato, hoje você está com 42 anos, você está morando aí no Espírito Santo, em Vila Velha, onde nasceu, ou você está morando em outro lugar, Rossato? Não, eu moro aqui em Vila Velha, né? Sou daqui mesmo, moro aqui em Vila Velha, que é a Grande Vitória, né? Faz parte da Grande Vitória. E 42, prestes a fazer 43, agora dia 27 de agosto, né? E, claro, muito feliz de estar falando com você, né? Como você estava comentando aí, comercial 2011 foi eu já com uma certa idade, né? E foi muito importante para minha carreira. Fui muito feliz em Ribeirão Preto, entendeu? Acho que você deve ouvir isso todo mundo. Ribeirão Preto, se tivesse praia, era Miami, né? Que é uma cidade maravilhosa, né? Vive futebol intensamente. Então, foi uma passagem muito, muito legal. É legal, é isso aí. Ô, Rossato, inclusive, cara, a gente esteve junto na Áustria na excursão do comercial e eu tenho aqui uma camiseta do Bafo. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Seu autógrafo aqui, ó. Você tá vendo aí, ó? Rossato. Tô vendo. Camisa cara, de 2011. Foi com autógrafo do elenco e tudo do comercial, ó. Show de bola. Pô, que lembrança maravilhosa. Eu tenho essa camisa também, só que como meu pai coleciona as minhas camisas, está na casa dele em outro bairro aqui. Eu tenho essas camisas, tem a comemorativa também, se eu não me engano, dos 100 anos do comercial.
Tem tudo guardadinho lá, mas o velho não deixa ninguém tocar a mão. Não, tá certo ele. Tem que tomar. Ele deve ter construído um museu lá também, né? Ô, Ah, Rossato, seguinte, cara, vamos começar a nossa resenha aqui para a vamos gente lá. entender, como é que surge o Rossato como jogador de futebol. Porque você é capixaba, mas se eu não estou enganado, o time que você começa a atuar como profissional é no Rio de Janeiro, o Botafogo, é isso mesmo? Não, não, Rafa, eu comecei aqui mandar um abraço para meu amigo Edinho, craque de bola, o rei do Irã, o Ronaldinho Gaúcho do Irã. Um abraço, Edinho. Esse cara é espetacular. Eu comecei a jogar na Desportiva Ferroviária, né? Aqui na base da Desportiva Ferroviária. Disputei uma Série B de brasileiro, inclusive joguei aí contra o rival, contra o Botafogo. E nessa Aquele série de 98? de 97. De Ah, 97. 97. E quando estava no meio da competição, né? Aqueles jogos eram jogos ao vivo, a sexta-feira pela Bandeirantes. E aqui tinha um centroavante chamado Tico Mineiro. Tico Mineiro, e estava sendo artilheiro da Série B. E me viram jogar, eu tinha 19 para 20 anos, né? E me viram jogar um jogo à sexta-feira contra a Ponte Preta, vencemos a Ponte aqui de 1-0. E os caras ficaram encantados comigo. Na época o Banco Excel me comprou, né? Veio, aquela época era passe ainda, né? Me comprou e eu ia pro Corinthians, cara. Eu ia pro Corinthians. E já isso na sexta-feira, né? Depois do jogo e tal. Aí chegou na segunda-feira, quando eu ia para São Paulo, falaram que eu tinha que ir pro Botafogo. Aí eu fui pro Botafogo, do Rio de Janeiro. Mas naquela época, a sua intenção, o que você queria era ir para o Corinthians. Claro, eu venho de... Aqui, Rafael, a maioria dos capixabas torce para as equipes do Rio de Janeiro. Mas o Corinthians, naquela época, era um time muito grande. Na verdade, Rafa, eu queria fechar o olho e viajar. Eu queria ir embora, entendeu? Porque eram duas grandes equipes. Bacana. Esse Tico Mineiro que você está dizendo é o mesmo que veio jogar no comercial, já no fim da carreira, um cabeludinho, jogou na Santista. Isso, o Tico Mineiro, se eu não me engano, ele é genro do antigo centroavante aí do comercial, o Ziquita, se eu não me engano. Então é ele é genro. Esse Tico Mineiro jogou no comercial, ele mesmo. Então, o Tico Mineiro, meu parceiro. Isso mesmo. Aí eu fui. E aí você vai para o Rio, para o Botafogo, se destaca lá também, começa a rodar. Como é que desenvolve a sua carreira nesse início, nesse momento aí? Bom, eu cheguei no Botafogo, foi assim, a minha carreira... Eu cheguei no Botafogo na quarta-feira, cara. Cheguei no Botafogo na quarta-feira, já joguei Grêmio e Botafogo no antigo estádio do Grêmio, cara. Empatamos de 1-1, finado Carlos Alberto Torres, o capita, me colocou para jogar. Já cheguei jogando, fui bem, entendeu? Terminei aquele ano muito bem. O ano de 98, eu tive poucas oportunidades, né? E até então, na época, o empresário pediu para mim... iria buscar outra equipe para mim jogar, né? Apesar de ter 20 anos, ele queria que eu jogasse e tal. Aí eu fui emprestado para o Criciúma, e em 98, na Série B, jogamos contra o Botafogo também, mas o Criciúma era uma equipe muito boa, mas com muitos problemas financeiros, não foi legal a parte externa, dentro de campo, beleza, entendeu? E do Criciúma, eu fui no Atlético Paranaense, também foi uma confusão, que eu pertencia ao Banco Excel e o pessoal do Atlético Paranaense queria me comprar, eles não queriam vender. Então eu rodei um pouco, entendeu, Rafa? E depois eu vim parar na Portuguesa Santista, que foi muito bom também. O Muricy Ramalho, ele é nosso treinador, a gente fez 2 bons campeonatos paulistas, só que o investimento ali acabou, né? E eu fui para a União Barbarense. E joguei poucos jogos na União Barbarense, na época o Marília veio e me comprou. Jogamos A2, subimos e ele me vendeu para Portugal. E minha carreira começou na Europa, entendeu? Entendi. Mas aqui no estado de São Paulo, eu lembro muito bem desse time da Santista que você está dizendo, do próprio Barbarense, era uma Série B de brasileiro, não era o Barbarense? Não, foi um time bacana também, não era Paulistão? Foi um Paulistão mesmo. Só que começou o Paulistão, eu joguei uns 4, 5 jogos só. Rapaz, eu nem conhecia o Marília. O cara chegou, falou, não, vou te comprar. E veio, me comprou. Eu falei, putz, que time é esse? Eu não conhecia. E chegou lá uma estrutura. Foi um timaço, hein? Era Palhinha, Andrei, Perdigão. Era um timaço, cara. A gente subiu
Uma final contra a Francana histórica, perdemos lá de 2-0 e vencemos em Marília de 3-0. E, cara, eu agradeço muito o interior de São Paulo, tá? Na minha carreira. Nada mais justo que ter terminado a carreira aí no comercial, né? Pois é, nós vamos chegar lá. É isso que eu vou perguntar daqui a pouquinho. Esse time do Marília aí, cara, era um time tão redondo de bola, somente com craques, que ele subiu com o pé nas costas, e ele me faz lembrar o América de 99, do Cilinho, que na Série A2 também montou um timaço, com o Marcinho, com o Paulinho Marília, que estava começando, tinha o Roberto Carlos de centroavante, o meia que jogou no Guarani, o Fumagalli, era um timaço, o Sérgio no gol, o Zambiase, o América de 99 e esse Marília, que você conquistou o acesso, foi em 2002, é isso? Foi 2002. Foi 2002, 2002. nós conseguimos O acesso. América de 99 e o Marília de 2002 foram os dois melhores times que eu vi jogar na Série A2. Melhor ainda que o Comercial de 2011, que foi um baita time também. Era um time muito forte. Tinha muito investimento, né, Rafa? Muito investimento também, né? Então se formou uma equipe muito forte. O pessoal entrando aqui para participar da nossa live, eu vou ver se eu consigo arrastar o dedo aqui para acompanhar o nome de todo mundo. O André Chagas, o Rinaldo Fettini, tem mais aqui? O Álvaro Luiz, o Marcelo Gali, que é filho do José Gali Neto, grande treinador do nosso futebol de Ribeirão Preto. O Luiz Personal, o Maurício, goleiro da dupla Comicô, que está sempre aqui em todas essas lives também. Um abraço a vocês que estão participando. Se quiser mandar pergunta aí para o Rossato, já a gente vai ler essas perguntas para o nosso craque, para o nosso convidado da live de hoje, dessa quinta-feira. O Rossato, aí você chega em Portugal para jogar no Porto, e na verdade você não chega a jogar no Porto, ele te empresta, você começa a rodar entre Portugal e Espanha, né? Não, eu saí do Marília, e fui pro Nacional da Madeira. E o Nacional da Madeira tinha acabado de subir para a primeira divisão. E era uma pressão muito grande, né? E o treinador era o José Peseiro, que hoje é treinador da seleção venezuelana. E eu agradeço muito a ele, porque a minha adaptação foi muito rápida ao futebol português. E nós fizemos o meu primeiro ano foi muito bom, entendeu? Eu fui escolhido o melhor lateral esquerdo estrangeiro e fui muito bem. E já teve algumas propostas ali, nesse primeiro ano. Só que no segundo ano, cara, a gente foi muito bem. A gente ficou em quarto lugar do Campeonato Português e a poucos pontos de ir para a Liga dos Campeões, né? Nacional da Madeira, uma equipe pequena. E eu fui muito bem, eu fiz 11 gols e me destaquei muito e tinha muita equipe atrás de mim, né? Na época, meu representante era o Jorge Mendes, que hoje é o maior do mundo, né? Do Cristiano Ronaldo, né? Ele estava ainda começando. E teve uma proposta do Porto. E o Porto, eu me recordo, acabou o campeonato, fui direto para o Porto, assinei o contrato, né? E vim de férias, muito feliz. Quando eu cheguei no Porto, assim, foi um pouco... O Porto tinha acabado de ser campeão da Liga dos Campeões, muitos jogadores querendo sair, entendeu? O Porto não era favorito, foi campeão da Liga dos Campeões. E eu chegando lá, rapaz, e me adaptei muito rápido. Pré-temporada, nós viajamos para o Canadá, para os Estados Unidos, e eu me adaptei muito rápido. E era um treinador que entrou no lugar do Mourinho, chamado Luigi Del Neri. Ele treinou a Roma, é um cara super experiente. E eu tinha muita oportunidade com esse cara. Muito, mas muito. Esse treinador me dava muita oportunidade, gostava do meu futebol. E não sei o que aconteceu, teve alguns problemas com alguns jogadores. E, rapaz, chegamos de pré-temporada, dispensaram o treinador. E veio um treinador espanhol chamado Luiz Fernandes. E nisso a Real Sociedad tentando me comprar do Porto. Falei, misericórdia. Pô, acabei de chegar aqui, tem uma proposta da Real Sociedad. Aí os caras me chamaram, né? O Pinto da Costa, o presidente, me chamou com o Jorge e falou, ó, Rossato, eu tenho uma proposta de valores muito bom pra gente. Agora, não sei se é pra você e tal. E começamos a conversar e a proposta foi boa, cara. Foi boa e eu falei, cara, eu vou aceitar esse desafio. Na pré-temporada mesmo, eles me venderam pra Real Sociedad. E aí você começa a ser um jogador de destaque da La Liga, né? Do Campeonato Espanhol. E por lá, pela Espanha, você joga em outros clubes também, né? É o seguinte, o primeiro ano, a Real Sociedad estava tendo muitos problemas. A Real Sociedad era do País Basco, só aceitava jogador estrangeiro,
ou fora, ou basco. Não podia, nascido na Espanha, fora do País Basco, não podia jogar. Então a gente tinha muita responsabilidade, né? E tinha grandes jogadores. Os estrangeiros eram Kovacevic, Valery Karp, um russo, o Nihat, um turco. Cheguei com 15 dias ainda, o Xabi Alonso foi vendido do Liverpool, tive com ele lá 15 dias. Era um time muito bom, mas estava tendo problema financeiro. A Espanha já estava tendo problema financeiro naquela época. E nós fizemos um bom campeonato. Só que eu tive uma lesão no final do campeonato, operei o calcanhar, né, Rafael? Aí, rapaz, na pré-temporada houve uma proposta do Braga, de Portugal, e eu fui pro Braga, cara, e fui muito feliz em Portugal novamente com o Braga, né? O Braga começava a se destacar, começava a ser, hoje é a quarta equipe, mas naquela época começou a se destacar, eu fui muito bem. E aí, rapaz, aí eu tive uma proposta do PSV, da Holanda, que o treinador era o Koeman, o zagueiro, né? Só que o meu treinador na Real Sociedade era o Baqueiro, os dois tinham jogado junto no Barcelona, e o Baqueiro não queria liberar. A Real Sociedade não me vendeu, cara. E eu tava doido para ir pro PSV, aí acabei ficando esse ano na Real Sociedade, joguei outro campeonato espanhol, e logo depois acabou o contrato, não houve acordo de renovação, eu fui pro Málaga. Joguei 2 anos no Málaga também, onde eu fui muito feliz na Espanha também. O último clube que você jogou na Europa foi o Málaga ou o Salamanca, antes de ir para o comercial? Esse que foi no meu último ano no Málaga, eu tive uma lesão na perna, né? Fiquei um pouco afastado e acabou o meu contrato e o Málaga não quis renovar. Também é normal, como que você vai renovar com um jogador, você não sabe se vai te dar retorno, né? Aí eu assinei com o Salamanca e foi muito bom, eu voltei a jogar, fui muito bem também no Salamanca, entendeu? E para mim foi ótimo, entendeu? Só que na época, quando terminou a temporada do Salamanca, a Espanha estava numa crise, né, Europa. E eu não... as propostas que eu tive muita proposta mesmo, mas as propostas foram baixas, né, Rafael? Eu não tinha intuito de morar na Espanha. E, claro, eu estava lá fazendo minha carreira para voltar para o Brasil. Aí, eu conversando com a família, retornamos para o Brasil. E eu vou te confessar, eu retornei para me aposentar, tá? Independente do clube. Qual clube você iria jogar, você iria se aposentar no primeiro time que você Não. assinasse? Eu cheguei aqui no Brasil, eu tive algumas propostas do Brasil. Só que, infelizmente, eu falei, cara, eu não vou me adaptar. Começaram com algumas propostas, na verdade, não era os valores que prometiam. Eu falei, bicho, no Brasil eu não vou ter paciência. Eu vou me aposentar. Aí que chega uma proposta de um amigo, o Clóvis, né? O empresário, o Clóvis, que já era um amigo de muito tempo, que me convidou para ir para o comercial. E de prontidão você aceitou? Já foi um negócio legal para você. Não, eu aceitei porque eu confiava muito no Clóvis, né? Um cara muito sério. E aí eu aceitei a proposta, né? Cheguei lá, gostei do que vi, né? Gostei do que vi. O pessoal estava estruturando o clube. O comercial tinha uma estrutura boa ali com o seu Nelson Teixeira, né? Tinha muito boa relação com ele. Sério? E chegamos, desculpa. Aí chegamos e foi isso que aconteceu, né? Conseguimos o acesso, foi muito bom. Não, legal. Então vamos entrar nessa história do comercial. Primeiro é o seguinte, qual que é a imagem que um empresário ou que alguém de fora vende para um atleta que passou muitos anos na Europa, jogando em Portugal, jogando na Espanha, e ele vem para um clube que é do interior do estado, não representa a grande massa do estado de São Paulo e tal. Como é que eles comentam para vocês, jogadores? Tem um time lá de Ribeirão Preto, eles valorizam a cidade, contam a história do clube. Curiosidade que eu tenho, como é que eles passam para vocês uma proposta de um clube do interior, para quem acostumou a jogar na Europa? Bom, Rafael, eu sou futebol 24 horas, eu já conhecia a história do comercial. Inclusive, você fez uma live com o Marquinhos, eu me recordo até hoje os 2 gols que ele fez contra a Ponte Preta, eu assisti esse jogo. Entendeu? Eu assisti esse jogo. E eu sempre acompanhei muito o futebol, vivo o futebol até hoje. E as notícias eram boas. O comercial tá com estrutura legal. Eu olhei o time também, era um time bom. E eu me recordo quando eu chegou eu, Léo Aro, Léo que jogou no Internacional, que era um grande jogador. Então, e o Clóvis, a gente tinha confiança um no outro, né? E cheguei no comercial e foi muito bem recebido, né?
E eu queria me testar também. Eu falei, pô, será que pô, eu joguei tantos anos na Europa, por que eu não posso recomeçar a minha carreira aqui no Brasil, no comercial, no interior de São Paulo, que é um. Eu falo para todo mundo, no interior de São Paulo, se você faz um campeonato bom na A2 ou na primeira ou na A1, você está empregado no segundo semestre. Eu sempre falo isso para os meninos. Então eu falei, eu quero me testar. E eu vou. E aceitei o desafio. Bacana, eu lembro do dia em que você chegou, na época eu era repórter do Jornal A Cidade, e eu fiz uma entrevista com você com um gravadorzinho, que hoje a gente nem usa mais, a gente faz entrevista pelo próprio celular. Embaixo da arquibancada do estádio era isso mesmo, estava chegando você, chegando o Léo. Foi praticamente no meio da primeira fase da Série A2. O comercial tinha o Edson Só como técnico, e você faz o seu primeiro jogo pelo Bafo, quando foi no último jogo do Edson Só, o comercial perde para o Rio Claro de 3-1, você entra no lugar do Márcio Luiz, ali o Edson Só deixa o comando, depois vem o Márcio Fernandes. Então eu lembro muito bem da sua chegada ao estádio Palma Travassos. Para a gente não perder o fio da meada da pergunta da rapaziada, o Rinaldo, ele está querendo saber de você, Rossato, qual foi o time que você jogou que tem a torcida mais fanática entre todos os clubes que você jogou? E se não foi o comercial, não precisa falar, não. Você pode ser verdadeiro na resposta aí, cara. Qual que é o time que você acha que é a torcida mais fervorosa, mais fanática? Cara, olha só, aqui, como eu te falei, aqui no Brasil eu joguei no Botafogo, né? De grande. Agora uma equipe aí do interior de São Paulo não é rasgação de ser. A torcida comercial é uma torcida. Eu sabia que já tinha pressão. Que quem não quer jogar futebol tem que ter pressão, mas eles cobram, mas só que eles são apaixonados, cara. Eu acho que a gente vai entrar nesse assunto depois. Pô, é emocionante. Eu vejo de vez em quando os vídeos do acesso, é coisa incrível, né? É uma equipe apaixonada. Mas claro, por exemplo, eu joguei na Real Sociedad, que é só. Lá não existe Barcelona, Real Madrid, é só Real Sociedad. Eu joguei algumas equipes que a torcida é torcida apaixonada, entendeu? Eu fico muito feliz por isso, por esses desafios. Não, bacana. E o comercial, como disse o Rossato, está entre essas torcidas mais fervorosas dos times no qual ele jogou. O Rodrigo perguntou sobre o Come Fogo, está anotado aqui, já já a gente entra na história do Come Fogo, porque o Rossato fez golaço de falta, inclusive, diante do rival Botafogo, na casa do Botafogo, no estádio Santa Cruz. Essa Série A2, Rossato, você é reserva, quando você chega, você é reserva do Márcio Luiz, até mesmo quando o Márcio Fernandes assume o comando do comercial. Se eu não estiver enganado, nas 4 últimas rodadas da fase do acesso, o Marcinho chegou a sofrer uma lesão e você virou titular, não foi isso que aconteceu? Então você pega o momento de acesso do comercial para a primeira divisão. Quando eu cheguei, né? Eu já estava 6 meses sem jogar, mas eu me cuidava, né? Eu faltava ritmo de jogo. E teve esse jogo, né? Que infelizmente o Edson só saiu, a gente perdeu, eu entrei, faltavam uns 20 minutos, se eu não me engano. E nós perdemos e o Márcio assumiu. Quando o Márcio Fernandes assume, né? Cara, o Márcio assume e já me coloca como um meia. Eu joguei como um meia pelo lado esquerdo ali, joguei eu acho que uns 4, 5 jogos. E eu falava, Márcio, olha, eu tenho dificuldade de jogar de costas, eu sempre joguei de lateral e tal. E teve um jogo que ele falou, Rossato, eu vou te tirar. E ali começa uma relação muito boa entre eu e o Márcio Fernandes, né? E o Marcinho estava muito bem. E eu tinha que me adaptar. Eu sabia que eu precisava de jogos, entendeu? Eu precisava de jogos. E eu sempre entrava nos jogos e tal. Aí o Márcio teve um. Marcinho que estava jogando muito bem, né? Muito bem. Teve uma lesão, se eu não me engano, foi contra o Guarani aí no jogo 2-2, já na fase final. Aí o Márcio já me chamou e falou, agora eu preciso de você. Agora não tem ritmo de jogo, não tem nada, mas eu já estava melhor fisicamente, né? Aí nós fomos jogar lá no Brinco de Ouro, aquele jogo 3-3, aquela loucura, né? Aquela loucura que foi 3-3 o jogo lá, joguei, depois teve o jogo do acesso, né? E logo depois teve o jogo, se eu não me engano, contra o Rio Preto, ver se a gente ia pra final e tal. E foi assim, eu já estava melhor fisicamente, né? Já estava melhor. E ali eu acho que fui caindo na graça de todo mundo, né? Não só pela pressão que era o jogo, eu lembro que o Brinco de Ouro estava lotado, foi um jogaço, né? A gente fez 1-0, eles viraram, nós viramos o jogo, eles empataram no final. E dali foi confiança total, assim, eu e o Márcio Fernandes confiava muito em mim, né?
E o seu Nelson, que era o presidente, me chamava Rossato, você é o mais experiente, a gente tem que subir. Falei, calma que vai chegar, calma que vai chegar. E graças a Deus, chegou. E você estava em campo, né, Rossato, naquele jogo que para muita gente até hoje, principalmente para os mais jovens que não pegaram o comercial de 93, que também foi uma festa tremenda, 2011 para muita gente foi o principal momento do comercial. E naquele jogo contra o São José, você estava em campo, o comercial vence por 1-0, praticamente sobe ali para a primeira divisão. Depois era só para sacramentar, enfim, né? E como é que você lembra? Como é que foi estar dentro do gramado, participando do acesso do comercial, estádio lotado, a cidade parou para ver esse jogo, e até com gol contra que o comercial vence o jogo, né? Cara, foi assim, a gente estava muito tranquilo, Rafael. Nossa equipe tava, eu lembro, concentração, todo mundo tranquilo. A gente sabe, a gente tinha em mente que a gente ia ganhar o jogo, respeitando a equipe do São José, mas a gente ia ganhar o jogo. E a gente fez um bom primeiro tempo, tivemos chance. E no segundo tempo eu lembro que, claro, ali eu tinha o Silvinho, o Meia, que já era um jogador experiente também. A gente conversou bastante, era eu e ele no quarto. Já, cara, tem que ter calma. A gente tem que jogar com intensidade que o gol vai sair. E se a gente fizer um gol, a gente está praticamente com a vitória garantida. Nós tínhamos uma zaga muito boa. E o Márcio também foi muito pela experiência dele, né? E o gol ia sair, cara. E infelizmente o São José foi um gol contra, o cruzamento do Lomas, né? Foi um bom cruzamento. O rapaz foi tentar tirar e fez o gol. E foi uma festa, foi uma emoção muito grande, cara. Foi uma emoção muito grande, porque você tá na história, né, do clube, quantos anos comercial, um clube tradicional do interior de São Paulo, né? Você fazer parte disso aí, isso é muito legal. Hoje tem essas redes sociais, muitos torcedores do comercial conversam, pô, Rossato, eu lembro de você e tal, e pô, isso é muito legal, é muito gratificante. Não, foi o Márcio Santos, o nome do zagueiro que fez o gol contra. Aliás, a galera comenta que por comercial tudo é difícil. Então o acesso vem no finalzinho, com um gol contra, e foi um golaço do rapaz lá, hein? Rapaz, cabeceou, vou te falar. Se ele treinasse para fazer aquele gol a favor do time dele, pô, o cara ia se dar bem na vida pra caramba. O pai do golaço ele fez com uma festa para a torcida do comercial naquela temporada 2011. Você sente ainda o carinho da torcida do comercial? Você está dizendo aí de rede social, o pessoal comentando. Você ainda, agora à distância, você não é mais jogador, hoje trabalha como técnico, mora fora do estado de São Paulo. Você ainda consegue perceber o carinho que a torcida tem por você? Com certeza, né? Com certeza. As pessoas mandam recado, eles brincam muito da máscara, né? Que eu quebrei o nariz, precisei usar máscara há bastante tempo. O pessoal, ô Rossato, lateral mascarado. Não, mascarado só por causa da máscara e tal. E comenta muito, né? É gratificante, né? Para você ter uma ideia, Rafael, eu não sabia, teve uma votação aí que eu fui escolhido um dos melhores lateral esquerdos, se eu não me engano, né? Pô, eu fiquei muito, muito feliz com isso. Foi muito feliz, porque o futebol te traz isso. O futebol você sabe que ele vai acabar, mas o que fica é a sua história, o seu profissionalismo. Então, eu fui muito feliz aí em Ribeirão Preto. Minha família morou aí, gostou muito de Ribeirão Preto, então eu só tenho a agradecer. Bacana. O Rafael Tavares, zagueirão, amigo nosso, também estava com a gente aí nessa excursão da Áustria, lá com o comercial em 2011, entrou e está acompanhando a nossa live. Um abraço para você, Tavares. Está sempre Grande conosco Tavares. Aqui também. Começou a jogar ali, né, Rafael? Ele começou a jogar ali. Ele dava uns esporros, Rossato, para de atacar. Falei, não, defende aí, garoto, deixa eu atacar aqui. Grande abraço, Tavares. Ele era um dos jovens do elenco também. E, como você falou do Silvinho, o Silvinho Canuto, de Londrina, né? Jogador mais experiente. Tinha o Silvinho Júnior, que hoje joga no Japão. O comercial tinha uma mescla, né? De experiência com a... Isso aí ajudou o acesso? Ajudou muito, Rafael. Acho que a gente vai falar até esses meninos aí, cara, muito bons jogadores. Depois foram para time grande. E essa mescla foi muito legal. Quando eu cheguei, eu vi muita qualidade no elenco. É um time muito forte. E isso ajudou muito. Claro, a mescla vai ajudando muito. E os garotos estão aí, muita intensidade. Eu lembro até hoje, o Tavares começou a jogar e jogando muito bem. Parecia um garoto novo, um zagueiro, né? E começou jogando muito bem, né? E isso ajudou muito o comercial, essa mescla.
Maravilha. Termina a Série A2, Comercial sobe para a primeira divisão depois de 26 anos, uma festa danada. Antes da Copa Paulista, tem a excursão para a Áustria. É disso que a gente vai falar agora, porque foi um momento também especial na história do clube. Foi a primeira vez que o Comercial excursionou para a Europa nos seus 110 anos, né? Já havia lá nos anos 30 excursionado para outros lugares, para a Argentina e tudo mais, mas para a Europa foi a primeira vez. Então, esse elenco está na história do Comercial, não só também sobre o acesso para a primeira divisão, mas por essa saga em que o Comercial joga na Áustria, enfrenta o time do Roberto Carlos, o time russo, o Anzi, e a gente esteve lá também fazendo a cobertura dia a dia pelo Jornal Cidade, trazendo as informações para a galera que era leitor do jornal, que infelizmente o Jornal Cidade não existe mais, o impresso ele fechou, como vem sendo uma tendência no Brasil todo, né? Mas a gente esteve lá há 9 anos. E foi uma passagem muito curiosa, porque teve de tudo, cara. Teve mala extraviada, as meias do Comercial não chegaram, uma mala tinha meia do Comercial, do elenco, e a camisa preta, que era sem a manga longa, né? Camisa preta com a manga também. Acho que até hoje nunca ninguém achou essa mala. Ela sumiu lá da Europa, sei lá para onde foi parar, né? Mas foram muitas histórias curiosas a começar dessa saída do Brasil para chegar na Europa. Eu fiz uma entrevista com você dentro do avião, que eu soltei aí também no RG do Gol, no nosso feed. Muitas histórias curiosas, né, Rossado? Pô, muito. Assim, a gente já sabia pela experiência, né? Que eu falei, cara, olha, eu falava com os meninos, com o roupeiro, com o massagista do Zelão, né? Falar, rapaz, toma cuidado que mala extravia e tal. Isso, pelo um lado, é normal, né? Mas foi, cara, graças a Deus deu tudo certo, né? Chegando lá, a gente foi muito bem recebido, você esteve lá com a gente. Foi muito cansativo, né? Se eu não me engano, foi 5 ou 6 jogos em curto prazo, então... Mas é como eu te falo, o comercial, eu só lembro do comercial de alegria, né? Porque você participar de uma excursão à Europa, uma equipe do interior, e você fazer parte daquilo ali é muito legal. E você já era também um atleta já acostumado a viagens para a Europa, tanto é que jogou em Portugal, jogou na Espanha, para você era normal. Mas para alguns outros jovens, como a gente estava falando aí do Tavares, o Marcelo Ferreira passou mal no avião, precisou tomar um remedinho lá para... Né? O Marcelo Ferreira, na primeira viagem dele de avião, nunca tinha viajado de avião, então foi algo novo também para ele. Até brincamos na época, foi engraçado. E a gente fala assim, o Comercial excursionou para a Áustria, jogou na Áustria, só que cada jogo a gente pegava o ônibus e tinha que viajar para outra cidade, né? Não era num centro só. O Comercial ficou hospedado em Maria Lankovitz, aí ia jogar contra o Kapfenberg, pegava o ônibus e rodava. E pegava o outro, ia treinar, pegava o ônibus. Então, realmente, como você falou, foi cansativo. Alguns pensam, foi para passear, o Comercial foi passear. O negócio foi suadão, um suador danado, hein, cara? Foi, eu me recordo, nessa viagem aí, e a Europa, a Áustria no inverno é muito frio, né? Só que no verão, aquele lago lá que os meninos ficavam tomando banho, não sei se você lembra do hotel, aquilo fica congelado, né? Você viu as fotos lá. E eu me recordo que a gente foi jogar num lugar, rapaz, e o ônibus, o ar-condicionado quebrou, não sei. E a gente tentando falar com o motorista, e ele nem aí, rapaz, Márcio Fernandes quase ficou doido. Rapaz, liga isso aí. Eu falei, professor, ele vai entender nada. Foi engraçado. E, numa viagem dessa daí, porque a gente viajava 2, 3 horas, era complicado, cara. Foi muito... Foi o quê? Foi 15 dias? Não chegou a ser 15 dias, né, Rafael, de viagem, se eu não me engano. Porque o Comercial saiu de Ribeirão, foi para Guarulhos, aí de Guarulhos que começa a saga. Até o retorno para Ribeirão, eu acho que deu uns 28 dias. Com 5 jogos, sendo que seria 6 e um foi cancelado. Então, quando o Comercial cancela um jogo, porque o outro time não conseguiu viajar para a Áustria, o time da Eslovênia, o jogo foi cancelado. Aí o Comercial, para não ficar sem atividade naquele dia, o Paulo Hansen agenda um treino em outro lugar, longe pra caramba. Aí vai de novo pegar o ônibus e partir para treinar em outro lugar. Foram coisas assim que aconteceram, mas foi muito legal. Foram 3 vitórias, um empate e uma derrota que o juiz garfou o Comercial lá. O juizão austríaco. Né? Não sei se foi pro Lask Linz esse jogo. Foi 3-1 pro Lask Linz.
e uma pancadaria rolando solto, o cara não mostrava um cartão para os jogadores dele. Não, os jogadores do Comercial saíram até machucados, com hematoma na perna. E o juizão lá, mandando o jogo rolar. E 3-1 para os caras e todo mundo feliz. Tinha torcida acompanhando. Uma loucura aquele jogo lá, cara. Contra o Lask Linz. Eu me recordo. Eu esqueci, tinha um argentino que jogava muito e jogava de volante pelo lado esquerdo. Então, nesse jogo, o Paulo Hans me chamou, falou com o Márcio, falou, eles estão querendo um lateral esquerdo. Eu falei, olha, eu não tenho intenção nenhuma de jogar na Áustria, eu já tenho 33 anos, entendeu? Aí você faz o que vocês quiserem. Aí eles falam, não, vamos botar, porque o argentino, ele era de origem lateral esquerdo. Ele virou um volante aí no Comercial, mas ele era... aí eu não... Isso, Giglio, uma ótima pessoa, um grande profissional, treinava muito, sangue argentino mesmo. E aí, rapaz, colocaram ele para jogar. E ele tinha muito tempo que ele não jogava, o Esteban. Aí, rapaz, e o time não foi bem aquele jogo. Não, o primeiro tempo não foi bom. Aí, no segundo tempo, o Márcio Rossato, não vai observar ninguém não, você vai jogar. Aí jogamos, cara, a gente foi muito bem. Tivemos o goleiro deles muito bom. Eu lembro que foi um porradeiro danado, rapaz. E o time deles também, um time agressivo, né, na bola. E na minha opinião, a gente perdeu aquele jogo, mas a gente jogou muito melhor que eles. Tanto o primeiro, o segundo tempo, a gente foi melhor. Como todos os jogos lá, né, Rafael? Eu acho que a nossa equipe foi muito superior. Não, sem dúvida. O Comercial, ali a gente acompanhou e viu a diferença do nível técnico que o Comercial apresentou para as outras equipes, inclusive até contra o time do Roberto Carlos. O Roberto Carlos jogou contra o Comercial, fez gol de pênalti contra o Comercial, mas o Comercial venceu e mandou no jogo também. Para a galera que está acompanhando aí, a campanha foi a seguinte, do Comercial em 2011 na Áustria. Ele começou vencendo Graticorni por 3-0. Inclusive, nesse jogo, o Alex, o goleiro adversário do Graticorni, machucou. Eles não tinham outro goleiro. O Alex foi jogar no segundo tempo no gol dos caras. Foi isso bom, né? Porque aí testou o Alex. Testou o Alex. O Comercial mandou tanto no jogo que o Alex não estava recebendo a bola para ele poder se esquentar, né? Tanto que o Comercial venceu com 3-0 com facilidade. E aí o Alex indo jogar, o Alex Muralha, indo jogar no gol do Graticorni, acabou sendo até benéfico para ele, porque ele acabou sendo testado. No chute dos caras, o medo era ele machucar. Porque se ele machuca ali numa dividida e tal, ele desfalca o Comercial nos outros jogos. Depois veio esse jogo contra o Lask Linz. O Comercial perdeu por 3-1, mas com a ajuda do juizão. O terceiro jogo foi contra o time da Romênia, o Steaua Bucareste, aí foi 2-2, um jogo de altíssimo nível, hein? O jogo mais difícil, porque o time deles é qualificado, é um time grande na Romênia, né? E foi um jogo muito, muito difícil. Eu acho que a gente fez 1-0, eles viraram e nós empatamos no final, alguma coisa assim, não me recordo. Mas foi o jogo mais difícil, o jogo mais tenso ali foi esse jogo, na minha opinião. 2 gols do Daniel Costa e um jogo de alto nível, cara. O goleiro do Steaua Bucareste, na época ele era goleiro titular da seleção da Romênia. É um time grande lá, né, Rafael? É um time grande. É um time grande. É um time grande. Então foi um jogo importantíssimo para a história do Comercial. 2-2 com o Steaua Bucareste, lá na Áustria, que é um time campeão da Champions League nos anos 80. Se não estiver enganado, foi em 86, né? Então foi também um jogo bacana da história do Bafo. Aí vem o Kapfenberg, o Comercial vence por 3-1 e encerra essa sequência de 5 jogos diante do time do Roberto Carlos, o Anzi Makachakala, nome complicado de falar, que eu vou te dizer. E também foi um momento legal, porque o Luan recebeu muitos elogios do Roberto Carlos depois do jogo, né? O Luan fez um dos gols do Comercial, se destacou demais, ele veio no caso aí, somente para essa excursão. Ele era jogador do Atlético Sorocaba, jovem, né? E ele veio só para essa excursão e depois já tinha destino definido e hoje é um grande jogador, ídolo no Atlético Mineiro, está na Europa, na Coreia, não sei para onde foi, acho que no Japão. No Japão ele está jogando, né? Se eu não me engano, é no Japão. É no Japão. Sim. Você está falando ali, tira o Rossato, olha o time que o Comercial tinha, né? Esses meninos, né? Que time, né, Rafael? Que time, né? Que timaço, esses garotos, o Alex, e logo depois
o Silvinho, o Rafael Longini, o Hudson, o Enan, putz, o Luan, era um timaço, né, cara? Bom, eu lembro que eu e Marcel eram os mais experientes, né? Eu, o mais velho, e eu falava, esses garotos vão jogar em time grande. E, cara, a gente tem um olho ali falando, não errei, viu? Esses garotos jogaram tudo em time grande. É verdade. E essa live, inclusive, ela vai ficar salva no YouTube. Daqui a um tempo, a galera vai relembrar esses momentos do comercial na Europa e vai estar sempre recordando desses jogadores. Como a gente falou no início da nossa resenha aqui, é um time que está marcado na história, não só pelo acesso para a primeira divisão, mas também por tudo isso. Excursão para a Áustria, jogadores sendo revelados, vice-campeonato da Copa Paulista, quase sendo campeão, não foi campeão por detalhe de saldo de gols, essas coisas todas, né? Mas foi um momento muito marcante, legal da história do comercial. Muita salsicha, muita cerveja quente, embora vocês não pudessem tomar, vocês deixaram por fim, né? Mas a Europa ali, aquele pedaço da Europa ali, é uma cerveja quente atrás da outra, hein, cara? Pelo amor de Deus. A gente estava concentrado, né? Eu lembro que o Omar é o auxiliar técnico do Márcio, e ele sim, ele passava com aquele copão de cerveja, depois do jogo falava, vocês não podem. Então, a gente, não, tudo bem. A gente estava em pré-temporada também, né? Foi uma pré-temporada para a Copa Paulista, né? E profissionalismo tem que ser altíssimo, né? Como eu te falei, o comercial tinha uma estrutura muito boa, cara, naquela época. Dava prazer de jogar ali, se acordar todos os dias para treinar, porque tinha gente por trás que te dava condições de trabalho. Então, por isso que eu acho que eu permaneci no comercial há muito tempo. Eu vou até estender um pouco. Ó, quando acabou a A2, eu tive várias propostas, cara. Várias propostas para disputar Série B de brasileiro. Tive proposta para jogar Série C na época. E eu falei, não, eu quero permanecer, estou feliz aqui, eu quero permanecer aqui. É uma cidade, assim, que não só o clube estruturado, mas a cidade também ajuda para a permanência do atleta, né? Muitos jogadores comentam que quando vem para Ribeirão Preto, a família consegue se adaptar de uma forma tão rápida que ela prefere morar em Ribeirão. O Léo Dias, cara, morou em Ribeirão aqui por muitos e muitos anos, não queria sair da cidade. É um cara aí que também rodou por vários clubes, mas se adaptou muito fácil. A cidade ajuda também, né? Não, Ribeirão Preto é uma cidade muito estruturada, minha família adorava, entendeu? Como eu te falei, fiquei quase 2 anos aí, fui muito feliz, entendeu? Depois eu vou te confessar um negócio que eu me arrependi no final do Paulistão de 2012, entendeu? Era para me ter um pouco mais de paciência, eu me arrependi, porque na época o seu Nelson, quando acabou o Paulistão, né, infelizmente a gente caiu, e ele me convidou, ele falou, você quer continuar jogando? Se você quiser continuar jogando, você tem lugar seu garantido. Agora eu preciso de alguém que tem experiência no futebol. Eu queria que você fosse meu gerente de futebol, se você pensasse em parar de jogar, que eu falei com ele que queria parar de jogar. E acabou o Paulistão, fiquei mais um mês ali, eu falei, não, vou retornar para Vila Velha, e me arrependo muito. Eu poderia ter ajudado muito o seu Nelson ali. Porque ele confiava muito em mim, e graças a Deus a gente tem credibilidade com as pessoas, por ser sério. Então, eu me arrependi um pouco aí, Rafael. Eu poderia ter ajudado mais o comercial. Aliás, já que você está comentando do Nelson Lacerda, que inclusive a gente não tem mais notícias, a gente não sabe por onde anda o Nelson, se ele tá bem de saúde, o que ele faz hoje, a gente não tem notícia do Lacerda mais, né? Ele foi, durante um período, idolatrado e durante outro período, muito criticado. A sua relação com o Lacerda, você já disse aí que ela era muito boa, né? Vocês tinham um nível de coleguismo? Não, eu não tinha fora o trabalho, não. Como eu era um jogador experiente, entendeu? Ele não entendia de futebol, entendeu? Ele deixava claro isso, né? Ele deixava claro nisso, e ele era um cara apaixonado. E ele, como eu era um jogador, eu fui capitão porque o Marcel estava há muito tempo, né? O Marcel era o capitão oficial. Quando o Marcel não estava, eu era o capitão. E ele confiava muito em mim. Confiava muito, entendeu? Inclusive nessa viagem para a Europa aí, eu não joguei um jogo, ele falou, Márcio Fernandes, o Rossato não vai ficar no banco mais não, a gente tem que jogar. Brincando com o Márcio, né? E ele confiava muito em mim, entendeu? Eu acho que ali em 2012, já adiantando, eu acho que faltou mais pessoas por trás ali ter ajudado o seu Nelson. Se tivesse mais um pouco de experiência ali no futebol, eu tenho certeza que o comercial não tinha nem descido, tá, Rafael? Não tinha nem descido. Porque foi muito estranho. O comercial, em questão aí de
4, 5 meses, ele vai do céu ao inferno muito rápido. Porque termina a temporada 2011, é só festa. Começa 2012, o Comercial perde do Linense na primeira rodada, de 4-3. Jogo, jogo maluco. Derrota, então, apesar da derrota, foi um jogo de muitas alternâncias. Então não ficou aquele clima ainda que o time é ruim, que tudo ia dar errado. Né? Começou assim, né? Mas, de repente, a coisa começa a degringolar, aí vira falta de pagamento de salário, aquela história de que os caras fingem que jogam, fingem que pagam. E começou a virar uma bagunça que, em 5 meses, o Comercial foi do céu ao inferno muito rápido. Isso aí, vocês, elenco, sentia também, né? Não, a gente sentiu muito, porque termina 2011, o time que tinha o Muralha, olha só os jogadores, tinha o Hudson, tudo jogador jovem, Enan, Rafael Longini, o Jordan, que era um leão ali no meio campo, era um time muito bom, Daniel Costa, o nosso time era muito bom mesmo, a gente perdeu a final da Copa Paulista por um detalhe, o Paulista foi melhor em um jogo, talvez, mas, pô, nosso time era um timaço, cara, era um timaço. E o que acontece? Se cria uma expectativa muito grande, pô, um time que vem, sobe da A2, chega à final, melhor, joga melhor, perde a final. Cria uma expectativa muito grande para o Paulistão. 25 anos sem disputar um Paulistão. E eu falo, eu não tenho medo de falar. Faltou pessoas apoiar um pouco mais o Márcio Fernandes. Porque o Márcio confiava muito naqueles jogadores jovens. E criaram muito, não, tem que contratar, tem que contratar, tem que contratar. Eu via no Márcio que ele estava sendo pressionado. Entendeu? Não pelo seu Nelson, mas por algumas pessoas, como o seu Paulo Rans, que tem culpa nisso aí. Eu falei isso com ele, falo de novo, porque o Paulo Rans quase não aparecia no clube. Acabou a Copa Paulista, o cara estava lá todo dia pressionando, entendeu? Querendo ajudar, não estou falando que ele está fazendo coisa errada, mas faltou ele, como mais experiência, ter ajudado o Márcio. O Gustavo Guerra, que é da torcida do Comercial, ele está dando a opinião dele aqui, e vou até transformar essa opinião em pergunta. O Lacerda confiou nas pessoas erradas, Ossato? Cara, eu não posso dizer porque eu era um jogador, entendeu, Rafael? Eu não me meti em nada, eu não falava em nada. As pessoas confiavam em mim, mas eu deixava bem claro. Quantas vezes o Márcio Fernandes, a gente conversava, ele me chamava, perguntava, professor, eu penso de uma forma, o senhor pensa, mas quem manda é o senhor. Deixava bem claro, entendeu? Eu não queria me intrometer. Eu era um jogador, eu queria queimar lenha ainda, eu queria ajudar o clube. Pô, eu tava ali naquela 2, então para mim disputar 1, eu falei, cara, eu tenho que dar vida aqui, a gente. Só que eu não sei, criou-se muita expectativa, até mesmo na imprensa, que isso é normal. Pô, o clube que tem grana, entre aspas, tem grana no interior de São Paulo, e vai disputar o campeonato. Aí já teve um problema da falta de salário. E começou, entendeu? Eu acho que faltou um pouco de planejamento. Eu acho que o Comercial ficou muito iludido com o futebol e se esqueceu da estrutura. Opa, a estrutura por trás que dá aquilo ali. O resultado vai no final lá no campo. Porque, cara, não é porque eu gosto muito do Márcio Fernandes como treinador. Eu tenho certeza que se o Márcio ficasse até o final, a gente não tinha caído. Porque o Márcio conhecia com quem ele podia contar. Ainda nessa opinião, nesse seu comentário, na afirmação do Gustavo Guerra, que está participando aqui com a gente, eu tenho uma visão, e eu posso dizer porque eu estava acompanhando, eu era setorista do Comercial naquela época, e eu não sinto que o Lacerda confiou nas pessoas erradas. Eu acho que ele, por se ausentar muito, ele ficava muito em São Paulo e pouco em Ribeirão Preto. Tinha os negócios dele em São Paulo, ele acabou dando voz para muita gente que não merecia ter voz ali, porque não tinha noção, e não tinha noção do clube, não tinha conhecimento do que é o clube, do que é a torcida, da história, e acabou dando o aval para algumas pessoas que não tinham a competência, a capacidade para levar o dia a dia do clube. Isso muito em função da ausência do Lacerda. Talvez se ele ficasse mais em Ribeirão, né, a coisa poderia ser diferente, o Comercial ter tido anos e anos de muito sucesso, e não somente 2 anos de sucesso. Então, essa ausência dele acabou colaborando muito também para a coisa começar a descer de divisão. O Comercial chegou a cair para a 4ª divisão, né? E está tentando se reerguer, está se estruturando, está tentando voltar, mas o prejuízo, embora a alegria tenha sido enorme em 2011,
o prejuízo ele foi muito alto para o Comercial, até que ele caiu para a última divisão. Não sei se você acompanhou isso. Você viu isso, o Comercial ter baixado? Eu acompanhei, e com muita tristeza, né? E com muita tristeza. Eu acho que um clube como o Comercial, né? A gente fica muito triste. Eu acompanhei sim, claro, a gente não conhecia as pessoas, né? Tenho certeza que as pessoas que estavam tentando fazer o melhor. E eu, como eu te falei, eu acho que você falou, o seu Nelson, acho que teve algum problema em janeiro ali, que ele teve que se ausentar do clube, né? Você falou bem, que ele, no ano de 2011, ele morou praticamente em Ribeirão Preto, né? A gente tinha um contato, ele era um cara de muito fácil de conversar com ele, entendeu? Ele ouvia, entendeu? Ele chamava lá na sala, conversava, chamava os jogadores. Ele era um cara, ele era um líder, só que ele não entendia de futebol e ele deixava bem claro, Rafael. Ele deixava bem claro. Eu acho que as pessoas que estiveram lá se empolgaram muito com o Comercial. Os caras falaram, não, vão classificar entre os 8, né? Naquela época era 8 equipes, se eu não me engano e tal. Falei, gente, a gente tem que pensar primeiro na permanência. Se nós conseguirmos uma Série D, ótimo. Se conseguimos classificar, ótimo. Agora o pessoal já pensava em outra coisa, entendeu? E eu vi que 2012 não foi um clima legal igual era 2011. Não foi, não porque caiu. Não foi legal, o ambiente não era legal. Você sentia que o Márcio era pressionado toda hora antes de começar o campeonato, entendeu? Então isso atrapalhou muito. Bom, 2012 a gente já acabou entrando nesse assunto, falando do rebaixamento, e teve, claro, como muitas vezes já aconteceram por vários clubes, falta de pagamento. O Comercial ficou te devendo alguma coisa, Lossato? Ficou me devendo, sim. Ficou me devendo e na época eu não cobrei até hoje. Não entrei na justiça, nada. Não cobrei até hoje. Ficou me devendo, se eu não me engano, um salário, mais algumas coisas lá. E eu não vou entrar na justiça e... Entendeu? Como eu te falei, fui feliz aí. Isso, graças a Deus, não vai me fazer falta. E já se passou muito tempo também. E vida que segue, vida que segue. Eu acho que a estrutura do futebol, não só o futebol brasileiro, agora então, depois dessa pandemia, enquanto não tiver organização, Rafael, as equipes pequenas vão sofrer muito. Vão sofrer, se não tiver planejamento, vão sofrer muito. Futebol não é uma ciência exata. Futebol não é, você pode montar a equipe que for, eu vou subir. Não é assim. Se você não tiver um planejamento por trás, você não sobe. Não, bacana. Opinião legal, opinião muito importante essa. Aproveitando esse seu raciocínio, você evidenciou um clube, o Comercial, que ali ele era um clube empresa da Lacerda Esportes, tocando a vida do Comercial, tanto que o Lacerda ele era um empresário que virou presidente do clube. E hoje a gente vê o Bragantino se unindo ou o Red Bull, comprando, enfim, mudando o nome, escudo. Você é favorável a esse tipo de atuação no futebol? As empresas investindo, tomando conta do clube, mudando escudo, mudando nome e tudo mais? Bom, as empresas investidas, eu concordo. Agora, por exemplo, igual o Bragantino, né? Imagina se chega agora uma equipe, um empresário e muda sei lá, o comercial. Não, eu não concordo, não. Agora, mudar, não concordo muito, não, entendeu? Não concordo. Mas, felizmente, as equipes brasileiras as equipes menores, né, estão passando dificuldade agora, então vai ser um cenário muito complicado. Então, por isso que não tem escolha, entendeu, Rafael? É muita dívida, então os caras falam assim, não, eu tenho que vender o clube praticamente para o clube não morrer. Maravilha. Vamos entrando com 50 minutos mais de live aqui. Vamos entrar na história do Come Fogo. Você fez um golaço de falta, você é especialista em cobrança de falta, todo mundo já sabe. E uma das perguntas que o Juvencio, torcedor do Comercial, deixou para nós aqui, é se aquele gol contra o Botafogo no estádio Santa Cruz, no Come Fogo, que foi 1-1, se ele foi o gol mais bonito da sua carreira, se foi um dos mais importantes por ser um clássico Come Fogo, é a pergunta que o Juvencio deixou aqui para nós. Cara, olha só, eu peguei muito bem na bola, cara. Eu sabia, quando eu peguei, eu falei, é gol. E foi legal porque esse vídeo que você falou foi muito legal, porque um torcedor logo me mandou. Pô, você vê a emoção da torcida, né, cara? O jogador não tem noção, né? Hoje em dia, com as redes sociais, cara, você olha pro torcedor, o cara pulando igual um louco. Foi um dos grandes
Foi um dos gols mais importantes da minha carreira. Em pena que eu quis comemorar e o Rafinha, o Longini e o Jota saíram correndo para a torcida, eles nem sabiam quem tinha feito o gol, saíram comemorando, correndo. Mas é tão bonito, você olha esse vídeo, né? E você vê o torcedor, a emoção no rosto do torcedor. Cara, isso é muito. Não tem nada mais gratificante no mundo. Eu acho que qualquer jogador que faz um gol e você vê o olhar do torcedor comemorando, isso é muito legal. E claro, né, foi um come-fogo, um derby, né? Então a comemoração foi grande. E daquela época até hoje, a gente passou a ter uma escassez muito grande de cobrador de falta no futebol de Ribeirão, principalmente no Botafogo, no comercial. O Botafogo a gente teve ano passado o Murilo, que batia muito bem na bola e fazia gol de falta. Agora, no comercial, a escassez é muito grande. E é tão bonito ver um gol de falta, né, cara? Você que treinava falta, era especialista em falta, é um momento diferente do futebol, né? Cara, olha só, eu graças a Deus, sempre bati bem na bola, né? Eu brinco com o pessoal, eu fui um jogador que corria muito e batia muito bem na bola. E quando eu cheguei na Portuguesa Santista, o Muricy Ramalho viu esse potencial em mim. Ele falou, você vai ficar treinando falta. E eu começava a treinar falta. E ele ficava ali comigo quase uma hora. Tava escurecendo lá em Santos e tá treinando, tá treinando. E eu fui me aperfeiçoando, né? E já chegou uma época da minha carreira que eu treinava, não treinava muito, já tinha batida na bola, né? Treinava ali. E, claro, isso é um dom, mas tem que treinar, né? Hoje, acho que no mundo, né? Pouca gente bate falta, né? Se você vê hoje... Eu também acho, Rafael, também que porque hoje o jogo está muito intenso, os jogadores hoje correm muito, se ficarem muito tempo treinando também, provavelmente vão ter lesão. Mas eu acho que no futebol mundial hoje falta grandes batedores de falta. Bacana. Vamos para os nossos 5 toques aqui, antes que o Instagram nos derruba, que nós temos uma hora. Eu faço a pergunta, você responde, não precisa nem explicar, você já responde na lata. 5 toques com Rossato. Ribeirão Preto, para mim, foi... Maravilhoso. Em Ribeirão Preto, eu nunca esqueço daquele lugar. Um lugar que você sempre lembra. Espera aí, então vou ter... o Cabanhas Restaurante existe ainda? Existe. Isso. Você não pensou na pandemia, cara? Em Ribeirão aqui, nossa, é uma tristeza. Muitas empresas fechando durante a pandemia, mas eu acho que ainda tá nativa, assim. Você já foi muito no Cabanhas? Então. Muito, minha esposa adorava, cara. Legal. O craque que eu joguei junto em Ribeirão Preto, ou seja, no Barro. Hudson. Ribeirão Preto combina com... Com tudo. Podia ter praia em Ribeirão Preto, seria a melhor cidade do mundo. Mudava amanhã. Todo mundo solta essa aí. Nelson Lacerda, para mim, foi... Foi uma pessoa legal, foi um cara legal. Cumpriu até um certo momento, mas foi um cara legal. Bacana. Tá respondido os 5 toques do Rossato. Para a gente aproveitar aqui, ó, o pessoal tá mandando muita mensagem aqui ainda. Uma delas aqui, um lateral esquerdo com uma excelente velocidade e, na verdade, um grande ala esquerdo. Então, muita gente está te elogiando aqui. Ó, já deu o aviso, 20 segundos para fechar a live. Obrigado pela sua participação aqui. Foi muito legal, viu, Rossato? Muito obrigado, eu agradeço. Torcendo muito pro comercial, chegar à primeira divisão de novo. Muita saudade de vocês aí. Um grande abraço. Fica com Deus. Deus abençoe a todos vocês.